Olá, Nikos Pafites, da ensolarada Chipre. Bem-vindos ao tutorial de tema escuro sobre o exame de 25 de novembro, prova 3. E muitos de vocês têm me pedido para resolver essa prova porque aparentemente ela foi muito difícil, muitos alunos tiveram dificuldades com ela. Eu ainda não olhei a prova, só abri para poder começar a criar este tutorial e resolver essa prova. E logo de cara, vi um diagrama ali que me levou de volta a 2019, para aquela temida prova de maio-junho sobre os tijolos do Bob. A famosa prova dos tijolos do Bob, que provavelmente é considerada uma das provas 3 mais difíceis e desafiadoras de todas. Isso me lembrou daquela prova, ao ver o diagrama, porque os tijolos do Bob era sobre calcular a quantidade de tijolos. E eu vi um diagrama aqui, que tem a ver com construção, tem a ver com vigas. Pelo que posso ver, então se for parecido com aquela prova, essa deve ter sido uma prova complicada. Agora, este é o primeiro de 2 tutoriais e aborda apenas as tarefas 1 e 2, ou seja, o componente da planilha. Na descrição do vídeo está o link para a segunda parte, que aborda Design Web. Você também verá o link do componente de Design Web com o Expression Web. Mostrei Design Web tanto no Dreamweaver quanto no Expression Web. Então vamos começar a resolver essa prova, ok? Aqui estamos. Estes são todos os arquivos que precisamos para esta prova. Aqui está a minha prova, e você pode ver que desta vez eu coloquei uma marca d'água. O principal motivo para isso não é algo que eu queria fazer, mas esse é o principal motivo. Espero que isso ajude a evitar alguns bots que talvez sejam usados para sinalizar este vídeo tutorial como algum tipo de problema. Então, espero que isso funcione. Agora, vamos para a nossa prova. Vamos lá. A prova começa dizendo: você recebeu esses arquivos e nós já os temos, colocamos eles dentro da pasta. Depois, informe que trabalha na Tawara Construções e fará uma planilha para calcular os comprimentos e custos das vigas de madeira usadas no telhado. Madeira é madeira, então isso aqui é o que é a viga, esta coisa aqui. É basicamente um pedaço longo de madeira usado para fazer o telhado de uma casa. Depois você tem isso aqui chamado de beiral, que é a distância da parede da casa e o quanto a viga se projeta além dessa parede. Talvez precisemos retomar isso depois para entender melhor nossos próximos passos, como você disse. A madeira é oferecida em tamanhos padrão, de 0,4 a 6 metros. Existem diferentes comprimentos de madeira disponíveis para compra, e é essa que é fornecida. Vamos retomar essa tarefa depois. Antes, crie um novo documento e garanta que nome, número do centro e do candidato estejam em todas as páginas. Vamos salvar esse documento, vamos salvá-lo usando um nome de arquivo como só, e vamos fazer isso agora. Então, na minha pasta, vou clicar com o botão direito, Novo, vou criar um novo documento do Word, vou salvar isso com o nome apropriado. I25003 Everydance Underline. Veja porque 127 underline 1234 e eu vou abrir isso. Eu não informa onde inserir meus dados, então dou duplo clique no cabeçalho e coloco aqui. 1, 2, 3, 4, e então dou um duplo clique no corpo e está pronto para usar. Então é só salvar o arquivo e vamos minimizar isso. Então está pronto para colocarmos nossas evidências. Já fizemos isso. Essa é a tarefa 2. Abra a planilha e analise o arquivo 25rafter.csv. Lá, coloque seu nome, número do centro e número do candidato, alinhados à direita no cabeçalho. Então, novamente, vamos ler um pouco mais adiante para termos uma boa ideia do que vamos fazer. Salve isso como uma planilha com o nome de arquivo Rafter. Então, o UH, seguido pelo seu número do centro, número do candidato, algo assim. Depois diz, coloque nas células A20 até E36 o conteúdo. Isso já está ficando estranho, não é? O conteúdo de N25 estoque.csv, então isso basicamente significa que, seja lá o que estiver dentro desse arquivo, precisamos colocar nas células A20 até E36 dentro desse arquivo.
isso. Não me lembro de ter feito isso antes. Não altere os dados. Depois diz, coloque uma fórmula na célula B, certo? Então aqui vamos começar a fazer fórmulas. Então vamos continuar com isso e fazer isso. Passos 1 e 2 concluídos. Primeiro vou abrir N25 Rafter. Aquela ali. Vamos apenas dar um zoom e fazer o necessário, sem modificar nada ainda. Então, eu quero colocar meus dados alinhados à direita, então vá até a guia Exibir, vá para Layout da página, na seção direita. Aqui, vamos inserir nossos dados. 1, 2, 3, 4. Clique abaixo e na guia Exibir, volte ao normal. Vou salvar este arquivo como? Salve como pasta de trabalho XLS, não como CSV. Muito importante. Do contrário, você perderá todas as fórmulas, funções e cálculos. O nome é Rafter, underline, porque 1, 2, 7, underline, 1, 2, 3, 4 para mim. Só vou salvar isso. Confira se o nome está correto aqui em cima e se é um arquivo XLSX. Vamos conferir o que foi dito lá embaixo. Abrimos o estoque N25. Vamos mostrar uma prévia para vermos os detalhes e dados. Vamos abrir e ver esta tabela agora. Isso está ok. Linhas aqui e aqui. Queremos colocar todo esse conteúdo de A20 até I36. Vamos tentar isso. Eu só vou selecionar tudo isso, copiar, e então quando eu for para a minha outra planilha, se eu colar em A20, vamos ver se vai até E36. Então Ctrl+Senc, então isso vai de E20 e termina ali, você vê, I36. Então é basicamente isso que eu tive que fazer. Ok, vamos só salvar rapidamente, Ctrl+S para salvar. Então, acho que não preciso mais desse arquivo, porque agora o que precisamos fazer é analisar essa planilha. Essa é a primeira coisa que devemos fazer ao examinar esse arquivo agora, antes de começar a fazer qualquer fórmula. Eu sempre gosto de examinar esse arquivo e tentar realmente entender o que vou fazer. E qual truque eu uso? Eu procuro identificar, só analisando o arquivo, quais perguntas podem me pedir para responder. Vou tentar descobrir quais exercícios preciso fazer neste arquivo. Isso vai me ajudar a entender o que acontece. Não vou acertar tudo, mas terei boa compreensão. Beleza? Vamos abrir aquela coluna ali em cima. Ok, o título é Calculadora de Caibros. Aqui estão alguns dados do arquivo original. Outros ainda preciso preencher. Acho que todo o papel será nessas células. Certo, comprimento do beiral em milímetros. Isso é pequeno, então vou trazer a folha de perguntas para cá. Ok, vamos lá. Está dizendo aqui: o comprimento do beiral em milímetros. Agora, o beiral é essa área aqui, você pode ver aqui. Então é isso, são 150 milímetros. Beleza? Certo? Então diz comprimento do beiral em metros, mas isso está em milímetros. A gente precisa converter isso, provavelmente, para milímetros. Então seria dividir por 1000 para transformar em metros, provavelmente algo assim. Depois diz, a largura do telhado é 4,25. Agora a largura do telhado vai ser isso aqui. Então, se isso fosse o telhado continuando, e isso fosse a casa, aí teríamos as vigas indo para baixo desse jeito. Então, a largura do telhado vai daqui até lá embaixo. Provavelmente teremos que fornecer isso, ou eles pedem para adicionarmos. A altura do telhado é de 2 metros, vai ser a altura daqui até ali. Certo? Aí diz comprimento da viga em metros. Isso significa essa aqui. O comprimento daqui até aqui. Esse é o comprimento da viga. Essa viga aqui.
Certo. Queremos o comprimento padrão. Então, o tamanho da madeira e depois o custo por metro. E é isso que vamos ter que descobrir. Então, vamos dar uma olhada e ver o que temos aqui embaixo. Então, aqui eu posso ver, temos tipo duas tabelas separadas. Então, temos o tomografia C20 e 4. Madeira tratada, madeira, o tamanho da madeira. Isso faz sentido. Então, vamos supor 125 por 50, 150 por 50. Ok, então esses são tamanhos fixos. Depois temos os números 1, 2, 3, 4. Eles parecem indicar que serão usados em alguma busca ou algo assim, onde terei que retornar. Algum tipo de número de coluna, e isso parece um valor de busca horizontal. Algo assim, provavelmente é algo desse tipo. Depois temos esse aqui, o stat. Ah, aqui está, comprimento padrão. Então aqui queremos o comprimento padrão, que são esses disponíveis. Foi isso dito no início. Você consegue ver isso? Então, os comprimentos padrão aqui são de 2,4 a 6 metros. Então é isso, 2,4 a 6 metros. Então, esse é o comprimento padrão de uma peça de madeira e esse é o custo, ok? E se o comprimento padrão for de 2,4 metros, o valor é 10,53. Para um B de 150x 50 centímetros, com 2,4 metros de comprimento, custa 10,65. Com 2,5 metros de comprimento, quanto mede? Esse custa 10,89. Penso, o que são essas? Quando você pega madeira, ela basicamente se parece com isso. Então isso é a madeira, é isso que são as vigas. Ok, e desculpe pelo meu desenho. Essa é a minha madeira e esse é o tamanho da madeira. Então esse é o comprimento. Aquela ali, então é 2,4. E aqui você tem multiplicado por 1, 75. Vamos dizer 1, 7, 5. Então esse é um comprimento de 2,4 metros. 50 por 1, 7, 5. Então, se olharmos para isso, é 7, 5 por 50, a 2,4, o custo é 10,77. Se estivéssemos olhando, digamos, ponto 3, 3,9 metros de comprimento em 1, 50 por 50, então isso seria. Agora só estou especulando e tentando entender para ter uma ideia. Se estamos dizendo que a largura e o comprimento são 3,9 e o tamanho é de 200 milímetros. Então isso é centímetros por 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. Então, este pedaço de madeira aqui, o comprimento seria, aí está, 100 por 50 com 3,9 de comprimento, 16,54. Acho que é sobre isso que o exercício vai tratar, certo? Então vamos continuar. Passei bastante tempo analisando isso. Isso é importante porque consegui muitas informações aqui e acho que estou começando a entender do que se trata. O comprimento padrão será definido conforme o desejado para a viga. Por exemplo, se eu quiser uma viga de 3 metros, então, a peça de madeira que eu preciso comprar vai ser, bom, você não vai comprar exatamente 3 metros, vai ser o que estiver disponível. E o que está disponível é algo entre 2,4 e 6 metros. Certo, vou ter que achar isso nesta tabela abaixo. E então o tamanho da madeira. Então, o tamanho da madeira. E aí temos que decidir qual é o tamanho. Essas são as dimensões da madeira. Perguntamos o custo por metro e dissemos que podemos descobri-lo. Se sei o tamanho e o comprimento, posso fazer uma seção transversal simples e onde cruza. Esse é o preço. Ok, agora acho que estou pronto para começar com o papel e você vai dizer que é muito tempo perdido, mas é isso que esses trabalhos exigem. Eles estão se movendo mais para a estrutura do nível A, onde você tem que pensar em como resolver uma prova, em vez de te dizerem exatamente o que usar para resolver a prova. Certo? Então estamos aqui agora. Terminamos o número 1 e 2,
Agora estou pronto para começar a resolver isso. Espero. Nossa, olha ali esse cálculo enorme. Número 3. Insira na célula B6 uma fórmula para converter o comprimento do balanço de milímetros para metros. Beleza, bom, essa é a primeira coisa. Para converter milímetros em metros, você divide o número de milímetros por 1000. Beleza, isso é simples o suficiente. Vamos lá, isso vai aqui, isso está em B, então eu só vou colocar igual ao que está ali dentro. E a gente já tinha imaginado isso, não foi? Vamos dividir isso por 1, 2, 3. 3. Enter. Então isso dá 0,45 metros, perfeito. Número 1 feito. Agora, número 4. Coloque uma fórmula na célula B9 para calcular o comprimento da viga em metros, onde o comprimento da viga é. E eles me dão esse cálculo, e esse é o comprimento do beiral em metros. Mais a raiz quadrada da largura do telhado, dividida por 2 elevado ao quadrado. Mais a altura do telhado elevada ao quadrado. Então eu basicamente posso ver 3 seções separadas aqui. Aquela, aquela e aquela. Tudo será colocado na raiz quadrada. Em seguida diz que você pode usar squirt ou SQRT para calcular a raiz na fórmula. Isso é legal da parte deles. Eles estão te dando o comando squirt, a função. Porque eu acho que isso nem é mencionado em nenhum lugar do programa. Então é isso. Vamos lá fazer isso. Eu resolvo isso assim. Sempre que você tiver um cálculo longo para fazer, não comece de fora ou pelo lado mais externo. Sempre comece pelo lado mais interno do cálculo e vá trabalhando para fora. Não comece de fora para dentro e teste tudo para garantir a ausência de erros. Vou começar por este. Vou fazer o número 1 aqui, essa parte ali, depois o número 2, que é a parte de dentro, e depois o número 3, na verdade. Vou começar pelo número 1, depois faço a raiz quadrada, a terceira parte e, por fim, o número 4. No B, vou calcular largura do telhado dividida por 2 ao quadrado igual a 2. A largura do telhado é aquele B7 dividido por 2. Agora, eu quero tudo isso elevado ao quadrado. Então eu preciso colocar entre parênteses, por quê? E eles realmente te dão isso entre parênteses, o que é legal da parte deles. Então está entre parênteses. E agora eu quero elevar ao quadrado ao expoente 2. Você usa esse símbolo, a seta para cima, que no meu teclado é Shift mais 6. Ok? Shift e o número 6. Então você precisa olhar no seu teclado e encontrar isso. Esse é o elevado a 2, a potência ou exponenciação, como é chamado, então esse é o número 1. Pressione Enter sem erros, clique duplo e abra novamente. Agora adiciono a próxima parte. 2, a altura do telhado ao quadrado, depois mais. Abre parênteses, a altura do telhado, fecha parênteses, exponenciação 2. Ok, então 1 e 2 já estão feitos. Vamos pressionar Enter, perfeito, sem erros. Agora vou trabalhar para fora, quero tirar a raiz quadrada de tudo isso. Agora, vou colocar tudo isso entre parênteses, daqui até aqui e fora deles. Vou colocar a função raiz, ou SQRT, esse é o comando de raiz, aperto Enter, e isso deve ser a raiz quadrada ali. Agora, se você quiser testar isso, você está usando um computador, basicamente é uma calculadora gigante. Teste isso. Beleza, então essa parte está feita. Então eu já fiz os números 1, 2 e 3. A última coisa que quero fazer é adicionar o comprimento do balanço. E o comprimento do balanço está em metros. Então eu quero este aqui, aquele ali. Beleza, então vamos abrir isso e no começo vamos dizer o comprimento do balanço em metros. Aquele mais a raiz quadrada de tudo isso e Enter e pronto. A resposta é 3,3681, perfeito. Agora são 8 pontos. Isso ainda não foi ruim. 8 pontos mais 1 da conversão são 9. Não sei o que virá, mas até agora não parece tão ruim. Então o próximo diz aqui, antes de chegarmos ao número 5,
Uma viga é cortada de um tamanho padrão com o desperdício mantido ao mínimo. Então vamos entender isso antes de seguirmos em frente. E é isso que vocês, alunos, fazem de errado. Vocês leem isso muito rápido e já vão para a pergunta: o que vocês têm que fazer? Mas essas pequenas definições aqui, elas são extremamente importantes. Deixa eu ver. Uma viga é cortada do tamanho padrão, mantendo a largura mínima. O comprimento da minha viga é 3,36815, o que significa que esse comprimento aqui, o comprimento dessa viga aqui, é 3,361. É esse o comprimento que eu quero para as minhas vigas agora. Se a gente olhar aqui, esses são os comprimentos padrão. Se eu quiser uma madeira ou viga de 3,36815, desculpa, ali é 6,815, mas deveria ser 3,36815. Não posso usar o tamanho padrão de 3,3, pois ele é 0,36815 menor. Então, o próximo que eu posso usar vai ser aquele. Então, esse vai ser o que eu vou precisar escolher. Tamanho padrão de 0,6 metro. Isso vai manter meu desperdício no mínimo. Se eu usar este 4,8 metros, vou desperdiçar 1,5 metro de madeira, pois só preciso de 3,36815 metros. Então é isso, basicamente o que essa linha diz. A viga é cortada em tamanho padrão para minimizar o desperdício. Vamos ler o número 5 agora. Coloque na célula 10B, 10A, a fórmula para buscar o comprimento padrão mínimo necessário para fazer a viga. Beleza, vamos pular para lá. Como fazemos isso? O comprimento padrão, eu preciso usar esse número aqui e de alguma forma, vamos expandir um pouco agora, de alguma forma, usar esse número para encontrar e retornar aquele número ali. Então, vou apenas destacar isso. A resposta deve ser 0,6 e no 1 devo obter 3,6. Assim, consigo a menor viga para cortar um tamanho de 3,360 nós 8.100. 5. Parece apenas uma função simples de procura ou VLOOKUP. Mas tudo bem, eu tenho um tutorial sobre funções de procura. Certifique-se de assistir a esse tutorial. Muito importante, porque você realmente precisa ter uma boa compreensão das diferentes funções de procura. Lookup, HLOOKUP, VLOOKUP e XLOOKUP. E este aqui eu quero usar como meu valor de procura, a tabela que eu preciso, ou meu array de tabela. Para um VLOOKUP, digamos, seria apenas essa. Não preciso escolher tabela, pois não retornarei nenhum como resposta. Meu array tem só uma coluna. Beleza? E então, em vez de uma correspondência exata, eu quero que ele encontre uma correspondência aproximada. E acabei de perceber o problema. E o problema é o seguinte: se a gente fizer uma busca por intervalo com o ProCV, deixa eu explicar isso. Então, se a gente fizer um sistema de notas 0, 1, 50, 80, 80, vamos supor que este é um sistema de notas para provas, algo com que você pode se identificar. Acima de 80 é A, 50 a 80, B, 30 a 50, C e 0 a 30, F. Agora, se eu quisesse fazer uma busca por intervalo para o número 9, vamos fazer 49. Então, poderíamos usar um ProCV aqui. O que isso faria? Procuraríamos esse valor usando essa matriz de tabela. Em vez de buscar o 9 exatamente aqui, usaríamos uma busca por intervalo. O problema dessa busca é: o resultado disso deveria me dar o valor C, porque a busca por intervalo vai encontrar o valor a partir daqui.
que é o mais próximo do número que você está procurando, que nesse caso é, mas não maior do que o número que estamos procurando. Não pode ser 50, então o número mais próximo de 49 nesse intervalo é 30. Assim, a resposta da coluna 2 é C. Mas o que queremos fazer é exatamente o oposto. Queremos encontrar o número que está mais próximo deste, mas que não seja menor. Vou usar a busca de intervalo com o PROQV e fazer isso rapidamente para você. Se eu estou procurando esse valor, vírgula, esta é minha tabela, vírgula, minha coluna. Vou retornar os valores da segunda coluna, número 2, e eu quero uma correspondência aproximada, porque eu não vou encontrar exatamente 9. Então, aproximado, fecho isso, e isso vai retornar um C. Se eu colocar aqui, isso vai retornar um B, porque o mais próximo, mas não menor, é esse aí. Mas nesse caso, se eu quero 9, então eu quero que retorne aquele ali. Eu quero o próximo acima. Não posso usar um VLOOKUP, pois preciso de um pedaço de madeira maior do que o que quero cortar. O que isso significa? Agora entendo porque tantos reclamaram que a prova era extremamente difícil. É verdade, essa prova é difícil. Gente, vocês precisam usar, não tem escolha. XLOOKUP. A única função que pode fazer essa busca é a XLOOKUP. Então estou suspeitando aqui que o que eles querem é a função XLOOKUP. E vamos ver como isso funciona. Igual ao XLOOKUP. E é por isso que isso funciona. Vamos abrir parênteses. O XLOOKUP oferece mais atributos utilizáveis. O primeiro é, qual é o seu valor de pesquisa? Meu valor de pesquisa vai ser este aqui. Eu vou pegar esse valor e vou procurá-lo. Meu array de pesquisa, eu vou procurar nesta coluna aqui. Essa é a coluna que eu quero pesquisar. Vírgula, depois ele pede o array de retorno. Isso é parecido com a função de pesquisa. Aprendam as funções de pesquisa, assistam ao tutorial cujo link está na descrição. Meu array de retorno, o que eu quero? Não quero retornar um custo, mas sim o valor. Ele encontra daqui. Então, meu array de pesquisa e meu array de retorno vão ser exatamente iguais. Vou fazer uma correspondência aproximada, encontrar o mais próximo, maior ou igual e retornar esse número. Retorno da mesma coluna. Então, os arrays de pesquisa e retorno são iguais. Agora, se não houver números correspondentes, o que queremos retornar? Se não encontrar algo, retorne o valor. Se não houver madeira adequada, escreva isso como texto. Mas não nos diz o que retornar. Então, apenas colocamos uma vírgula para deixar essa parte ali. O que retornar? Se não encontrar, deixe em branco. Aqui é onde vou recolocar a vírgula. Aqui fica interessante. Quero correspondência exata? Não, pois não vou encontrar ponto. 3, 6, 8, 1, 5, 4. Eu quero uma correspondência exata ou o próximo item menor? Não, porque eu poderia ter usado o PROV, certo? Ele encontraria o 3, 3, 6 e provavelmente retornaria o 3,3, por ser menor. Eu quero a correspondência exata ou o próximo item maior? Sim, é esse que eu quero retornar. Eu quero retornar o próximo maior ou o que for igual. Por exemplo, se eu estou procurando se eu tenho um pedaço de madeira que mede 3,3681554, quero aquele sem desperdício, então vou adicionar o número 1 a essa propriedade. Então, se eu der um duplo clique nesse 1 vírgula agora para o modo de busca, ele diz, aqui é onde eu vou começar minha busca. Do primeiro da minha lista, indo para baixo, ou eu vou procurar do último para o primeiro? Bem, eu quero do primeiro para o último. Então, eu vou escolher esse. Fechar os parênteses e ver o resultado. Então, B é o que procuro. Esse é meu array de pesquisa, que também é o array de retorno. Não quero retorno se nada for encontrado.
O modo de correspondência número 1 indica valor exato ou próximo maior, seguido pelo modo de busca. De novo, vamos de cima para baixo, pressionamos Enter, pronto. 3,6. Vou mostrar o que acontece se eu usar o ProCV. Se eu fizer isso com o ProCV, esse será meu valor de busca. Minha matriz de tabela. Eu só preciso desta aqui. Vírgula. A coluna de retorno. Eu só tenho uma coluna na minha tabela e é essa que eu quero retornar. Então vai ser coluna 1, vírgula. Quero uma correspondência aproximada, não exata. Se eu retornar isso, obtenho 3,3. Você entende por quê? Porque 3,6, 8, 1, 5, 4. O número mais próximo, sem ultrapassar, é 3,3. E é isso que eles queriam fazer agora. Isso significa que você perderia pontos? Se você tentar usar o VLOOKUP, eles podem te dar alguns pontos. Talvez por usar o array de busca correto, talvez por usar o número 1, que é a coluna de retorno da sua busca. Eu não sei, mas não há como fazer isso com a função VLOOKUP. Então a resposta correta aí é o XLOOKUP. Por isso essa questão vale 6 pontos e deve ter sido a mais difícil para vocês. Agora encerramos a número 5. Essa questão era simples, mas difícil. A prova está ruim. Cambridge, se organizem. É uma questão avançada. Coloque em B uma regra de validação para restringir a entrada de dados apenas aos tamanhos listados na linha 21. Os dados devem ser selecionados a partir de uma lista suspensa. Inclua seu documento de evidências e mostre uma captura de tela. Aqui queremos validar dados e em B apenas restringi-los. Na linha 21. Certo, vamos direto para cá. Linha 1. Aí está. Queremos adicionar isso como uma caixa de lista suspensa. Assim as pessoas podem clicar nela e uma lista vai aparecer. Elas vão selecionar a opção que desejam. Então isso é validação de dados. Vou selecionar minha célula, vou em dados aqui, vou em validação de dados. O botão está ali em cima. E qualquer valor. Não, eu não quero qualquer valor. Eu quero uma lista. Minha fonte será essa. Então posso só clicar e arrastar para adicionar os valores lá. Agora, ele não pede para inserir mensagem de entrada ou alerta de erro apropriado. Mas, se olharmos para a pergunta, o que ela diz aqui? Restringir a entrada de dados apenas aos tamanhos. Então, eles não devem poder adicionar nenhum outro tamanho. Isso significa que se eu for à minha entrada e pedirem uma mensagem apropriada, vou clicar e dizer, selecione o tamanho. Selecione o tamanho na lista suspensa para a mensagem de entrada. Mas o alerta de erro tem que ser de parada, Porque se você usar um aviso ou informação, em vez disso, e eu tenho o tutorial sobre validação de dados, vai lá assistir. Isso vai permitir que eles coloquem um valor diferente do que está na lista. O único que vai impedir que eles adicionem outro valor na lista é o de parada. Eu posso colocar um título, ele não me pede, você poderia colocar entrada inválida, por exemplo. Isso é só para que você entenda o que é isso e diga que você deve escolher um tamanho da lista. Vou clicar em OK para testar. Ao clicar aqui, minha lista suspensa aparece. Se tento adicionar algo como 500 por 45, por exemplo, quando eu clico fora, aparece a mensagem. Você deve escolher um tamanho da lista. Tentar novamente, cancelar, ele não me permite aceitar esse valor. Cancelar. Preciso mostrar uma evidência disso e posso escolher qualquer valor daqui. Preciso fornecer uma evidência, então vou à validação de dados e tiro 2 capturas de tela. Esta é a primeira. Certifique-se de que está selecionado. Diz algo sobre a seleção? Inclua a captura do documento que mostra a regra de validação e seus critérios. Então aí está minha validação de dados. Esse é o critério. Tire uma captura de tela.
Vou garantir que esteja selecionado ali para que eles possam ver aquele número ali, está logo embaixo. Vou colar isso no meu documento de evidências, está um pouco longo. Vou mostrar isso também. Esta é uma mensagem de alerta de erro para mostrar que eles estão restritos apenas aos valores nos critérios e não podem adicionar outra coisa. Ok? Então isso garante que eu coloquei todas as opções apropriadas. Salvar com Ctrl S e descer. Já concluí o número 6 e o documento de evidência 7. Coloquem, meu Deus, isso vale 9 pontos. Essa prova está ruim. Coloque na célula B uma fórmula para buscar o custo. Haha! Foi isso que analisamos no início, lembra? Então a gente chutou essa. O custo do comprimento padrão calculado no passo 5, usando o tamanho da madeira selecionado em B. O comprimento padrão calculado no passo 5 é isso que estava em B. Então esse é o comprimento padrão, essa é a nossa busca X, que está retornando o comprimento padrão. Deixa eu só tirar esse destaque. Então foi isso que encontramos aqui. Vamos usar esse valor ali e depois o tamanho da madeira selecionado em B. Então vamos colocar um tamanho aqui. Digamos que eu escolha este aqui. Isso é exatamente o que previmos, lembra no começo? Então eu quero colocar uma fórmula aqui que vai fazer isso. Ela vai checar este valor, 3,6 aqui. Dependendo do tamanho da madeira, como 75 por 50, esse é o meu tamanho, ou 5 por 50. Ela retornará o valor 0,2, 1. Então eu tenho que calcular o custo por metro agora. Uau! Se isto é um PROC Z padrão, entendo o motivo, pois é uma correspondência exata. Esse número foi encontrado nesta coluna e retornamos um valor dela. Então, vamos fazer uma correspondência exata. Agora, o PROC V exige o valor. Estou procurando na tabela. Então, preciso selecionar tudo isso e depois escolher qual coluna retornar e lembrar do início. Falei que esses números parecem valor de retorno. Já vimos esses números antes em artigos, quando aparecem alguns extras que usamos nas funções de procura. Então, isso fica assim. Se eu fosse apenas fazer um PROC V padrão... Tudo bem, vamos fazer diferente. Aqui em cima, se fosse um PROC V, abre parênteses, o valor que estou procurando é este aqui. O comprimento padrão, a matriz da tabela, vai ser tudo isso. Vírgula. Agora vem a parte difícil, o número do índice da coluna. Eu preciso conseguir usar este valor aqui dentro de B175 por 50 para calcular e retornar este número aqui. Agora eu quero pegar desta coluna aqui. Esta é a 175 por 50. Coluna, esta aqui. Isso é da minha matriz de tabela. Essa é a coluna 1, 2, 3, 4. Enquanto esse número é um 3. Então, eu preciso de um HLOOKUP. A primeira coisa que vou fazer é criar um HLOOKUP. Vamos fazer isso aqui, igual a HLOOKUP, e você vai ver por quê. Agora vamos colocar isso no meio, para que você possa ver tudo isso. Igual ao HLOOKUP. Vou usar o HLOOKUP e pegar o que estiver aqui. Vírgula. Eu vou usar esta tabela aqui. Vírgula. O valor que eu quero retornar é o número na segunda linha. Lembre-se, isso é uma busca horizontal. Então eu quero retornar o que está na segunda linha. Então, linha número 2. Então ele vai procurar por 75 por 50 na primeira linha e se encontrar uma correspondência, retorna o que está na segunda linha. Quero uma busca por correspondência exata, igual a 75 vezes 50. É por isso que eles nos fizeram fazer uma validação de dados e usar esse intervalo aqui. Ok, agora isso deve retornar 3, pois 175 por 50 está na linha 2, então será 3.
Beleza, mas se for fazer um PRO-CV, quero fazer 0,6 ficará aqui. Quero no tamanho 175 por 50, será nas colunas 1 a 4. Isso está me dando 3. Então eu preciso adicionar 1 a isso. Já vimos isso várias vezes, mais 1. Então isso aqui é a fórmula para calcular a coluna de retorno da nossa função PROCV. E é por isso que essa é uma questão de 9 pontos. Temos um PROSH aninhado dentro de um PRO-CV, então vamos fazer isso agora. E é por isso que você realmente precisa assistir a este tutorial que eu tenho sobre funções de procura, porque ele te dá uma definição clara e entendimento de como essas funções funcionam. Depois que você entende, elas são bem fáceis. Então eu vou vir aqui, vou colocar igual a PRO-CV. O valor que procuro é este, o comprimento padrão, e minha matriz de tabela é esta. Vírgula. O número do índice da coluna deve ser 4. Vou usar 4 agora, mas depois substituo. Com a fórmula que usamos para o HLOOKUP, vírgula, e você pode ver como eu fiz o HLOOKUP primeiro, eu garanti que meu HLOOKUP mais 1 me dá a resposta certa. Antes de escrever minha função, faça isso em etapas menores e gerenciáveis. E então, eu quero uma correspondência exata. Então tem que encontrar o número 3,6. Vamos conferir e garantir que está certo. Atualmente, retorna 0,21. Então, 3,6, depois 75 e 15,21 certo. Agora preciso abrir isso e copiar todo o HLOOKUP, exceto o sinal de igual. Pronto, isso foi copiado. Abra isso e substitua o 4 pela função do HLOOKUP. Mais um que volta ao valor 4. Vamos conferir. Perfeito, fantástico. Preciso ser honesto, sinto pena de vocês por terem feito esse trabalho que é horrível, mas estou adorando e acho muito interessante. Uau! Quem fez isso claramente não era do ensino médio. Agora posso excluir, funciona e pronto. Vou testar e depois desfazer. Então eu vou dizer, aqui, vou mudar esse número ali para, digamos, 4,5. 3, né? 4,5, 1,5. Um comprimento para a viga deve me dar um comprimento padrão de 4,8, porque tem que ser igual ou maior. E o 0,8 eu vou usar. Se considerarmos 2 por 50 metros, deve dar 0,93. Vamos testar. Se eu definir o comprimento da viga como 4,6, deve aparecer o padrão de 4,8. Sim, está correto. Se eu mudar para 2 metros por 50, 4,8 de comprimento padrão, 2 metros 50, 2 metros 50, 4,8 padrão, 1993. Essa calculadora é ótima. Vou desfazer e voltar ao que estava perfeito. Depois oriente a mesclar as células A até B1, formatar a célula mesclada com fonte sans serif, branca em fundo preto e mesclar as demais. Vou fazer isso agora. Pronto, de A1 até B1. Normalmente eu cometo erros aqui, pessoal, então por favor não me crucifiquem, falem dos meus erros nos comentários. Mas eu acho difícil me concentrar na formatação e explicar o que estou fazendo ao mesmo tempo. Então isso deve ser um ponto. Sem serifa, então fonte Arial. Então usamos Arial e fundo preto com fonte branca. Então deixa eu só conferir. De A1 a B1, mescle. Fonte sans serif, 18 fundo preto e células mescladas de B3 em branco. Vamos pegar de A3 a B3, não pede para mesclar e centralizar, então vou conferir, ambas já estão centralizadas. Formate as linhas de 1 a 4 da planilha assim. Desta vez, só vou restaurar isso, será mais fácil para mim.
Então, linhas de 1 a 4, 1, 2, só até 4. E isso basicamente significa que a linha número 2 tem metade do tamanho. A linha 4 tem metade do tamanho. Linhas de 1 a 4. A planilha ela está centralizada, Só preciso aumentar um pouco o B e o A para mostrar que estão centralizados. E eu acho que estou bem, acho que sim. Esse aqui foi fácil de novo. Se eu cometi algum erro, pessoal, por favor, me avisem, tá? Então é isso. Esse foi o número 8. Salve sua planilha. Isso é uma boa ideia. Ctrl S para salvar, desça. Depois diz, imprima sua planilha mostrando as fórmulas. Certifique-se de que a impressão esteja em orientação paisagem. Os títulos das linhas e colunas estejam exibidos. O conteúdo de todas as células esteja totalmente visível. Vou trazer isso para cá e faremos isso agora. Então, a partir daqui, vamos para fórmulas. Mostrar fórmulas aqui em cima. Selecione tudo no canto superior esquerdo e dê duplo clique entre quaisquer duas colunas para exibir toda a fórmula visível. Não posso enfatizar o bastante. Muitos estão perdendo pontos porque suas fórmulas são cortadas. A impressão está em paisagem, vou pressionar Ctrl P ou escolher imprimir em arquivo, mantendo a orientação paisagem. Os cabeçalhos de linha e coluna estão exibidos. Configuração de página, planilha, cabeçalhos de linha e coluna. Clique em OK. Agora podemos ver os cabeçalhos de linha e coluna. Isso são duas páginas. O que eu tenho na página 2? Agora eu só tenho um pouquinho. Não diz que tem que ser uma página. Mas eu vou fazer em uma página porque eu sou um pouco exigente assim. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou mudar um pouco a minha margem inferior. Todo o resto parece caber direitinho. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu só vou lá na configuração da página. Vou nas margens e deixo a margem inferior pequena. Clico em OK para testar. Não, preciso ajustar mais a configuração da página. Vamos mexer também nessa margem superior. Clique em OK. Agora, não gostei disso porque está passando por cima do meu nome, então vamos aumentar um pouco. Clique em OK. Legal, olha só como encaixou perfeitamente agora. Outra coisa que eu poderia fazer é, se não estivesse encaixando, eu poderia ir no meu dimensionamento e escolher o dimensionamento personalizado. Em vez de 100%, basta reduzir para 90%. Consegue ver? Isso está perfeitamente legível, não está pequeno demais, está ótimo, eles conseguem ler. Isso só facilita muito mais para o examinador ter tudo em uma página, ao invés de ter várias páginas para corrigir. Agora você simplesmente clicaria em imprimir, imprimiria isso e verificaria se tudo está sendo exibido corretamente. Certo, vou voltar. Agora é a parte 10. Imprima a planilha com os valores, garantindo que caiba em uma página. A página imprime em retrato, sem exibir títulos de linhas e colunas, mas todo o conteúdo das células aparece. Agora vá na guia de fórmulas e desative Exibir fórmulas. Clique no canto superior esquerdo e dê duplo clique entre duas colunas para ajustar. Na verdade, não ficou perfeito. É isso, então vamos apenas selecionar tudo e dar um duplo clique. Pronto, agora mostra tudo. Vamos em Arquivo, Imprimir, Ctrl mais P. Queremos retrato, queremos tudo. Vamos tirar o dimensionamento personalizado que coloquei antes, então sem dimensionamento, isso já mostra tudo em uma página. Não quero cor, nem cabeçalhos de linha e coluna. Retire isso na configuração da planilha e confira rapidamente. A impressão cabe em uma única página. A impressão está em orientação retrato e os cabeçalhos de linha e coluna não são exibidos. O conteúdo de todas as células está visível. Sim, está tudo lá e visível. Então, vou simplesmente escolher minha impressora e imprimir o número 11. Modele esta planilha para encontrar o custo da viga usando 1, 7, 5 por 50. Madeira para telhado de 3,5 metros de largura. 1,75 metros de altura e beiral de 300 milímetros. Ok, vamos fazer isso agora. Aqui só testamos as fórmulas. Já fizemos isso. Largura, 3,5 metros.
Largura, 0,5. Uma altura, 1,75, 1,75. Beiral, 300 milímetros, não metros, 100 não, 300 milímetros. Isso é para que eles possam verificar se você fez isso corretamente e o tamanho é 75 por 50. Isso mesmo, 75 por 50. Imprima a planilha mostrando os valores. Certifique-se de que a impressão caiba em uma única página. A impressão está em orientação retrato. Os títulos das linhas e colunas não são exibidos. O conteúdo apenas das células de A até B12 é impresso e totalmente visível. Então vou selecionar de A1 até B12. Desta vez, vou em Arquivo e depois Imprimir, em vez de usar Ctrl P. Então Arquivo e Imprimir daqui. Eu não quero imprimir toda a planilha ativa, só quero a minha seleção ali. É só aquele pedaço ali e pronto. Então, sem linhas, colunas ou cabeçalhos, de A1 a B12, em uma página só. Eu imprimiria assim: está perfeito, finalizado. Esse não era um bom papel. Cambridge, se organize, esse foi um papel ruim. Isso é nível A, não GCSE. Foi uma prova ao estilo do nível A. Eles não apenas introduziram, mas forçaram a função XLOOKUP como algo obrigatório, o que considero criminoso. Isso não é nada justo com os alunos que se esforçaram na preparação. O XLOOKUP, o próprio nome da função, só é mencionado uma vez no programa. Então forçar uma... ou o quê? Era uma questão de 6 ou 8 pontos? Sobre a função XLOOKUP, ela é pesada e complicada, além de ter um HLOOKUP aninhado em um VLOOKUP. De novo, isso é complicado. Pelo que entendi, a banca incentiva o uso das funções de procura neste exame e faz você usar o XLOOKUP quando não há alternativa. Quando não é possível resolver com funções tradicionais, como HLOOKUP ou VLOOKUP, mas apenas com o XLOOKUP. E é aí que você precisa fazer coisas como retornar um valor de erro sem usar a função SE, ou retornar o valor que é igual ou maior, em vez de igual ou menor. Então, leia essas perguntas com muito cuidado e eu recomendo fortemente que você assista ao meu tutorial sobre funções de procura, porque lá eu explico todas essas funções em grande detalhe. Fora isso, agora vou passar para o próximo tutorial, que é sobre gerenciamento de arquivos e design web. Você pode encontrar o link para esse tutorial na descrição deste vídeo. Se você gostou deste tutorial, não da prova. Eu sei que você odiou a prova, mas se gostou do tutorial, não esqueça de curtir e se inscrever. Eu te vejo de novo no próximo vídeo. Se cuida. Tchau, tchau.